Luiz, e se a gente for pensar a forma como a Bíblia se torna a Bíblia moderna, como a gente conhece. Quando a gente fala de Bíblia, é o conjunto de livros que foram escolhidos para estar ali, né? Eu suponho, vou chutar que tu já teve algum tipo de contato com evangelhos apócrifos, por exemplo. Claro, oxe. Pois é. Esses evangelhos, bom, se é que dá para chamar assim, mas esses textos, eles contam alguns outros, contariam um lado B de algumas histórias que estão na Bíblia, com alguns outros personagens, às vezes, né? Até... eu ia dizer fantástico, entre aspas fantásticos, como por exemplo Lilith, né? Sim, sim. Duas coisas então. A maneira como a Bíblia foi montada, a escolha dos livros que vieram a compor a Bíblia, na tua opinião, foi uma boa escolha? Assim, temos uma Bíblia como... Deveria ser. Porque é meio complicado, porque meio que a gente está falando do que seria a palavra de Deus, né? Sim, sim. Então suponho que... De boa, pode perguntar, do jeito que você quiser, tá de boa. E os apócrifos, eles podem ser considerados textos sérios ou não? Então vamos lá. Primeiro, assim, são duas coisas assim um pouquinho diferentes, Sim. né? Você tem no Antigo Testamento que vão surgir essas conversas sobre Lilith e outros textos. Então, o Antigo Testamento, que tem o mesmo cânon no contexto judaico e no contexto protestante, evangélico, são os 39 livros que nós temos. E assim, não tem praticamente nada muito antigo de que de fato você diga, olha, esse negócio devia estar aí, não está, porque o que trouxe muita revelação sobre o Antigo Testamento foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, onde quase todo o texto daquilo que é chamado de Bíblia Hebraica, o Tanakh, né, que na verdade é essa aqui, né, que está aqui para a gente ver. Esse aqui é o nosso Velho Testamento no texto original, quase todo em hebraico, alguns poucos capítulos em aramaico. O que tem de controvérsia nessa história é os chamados livros que aparecem na Bíblia Católica, que são chamados livros deuterocanônicos, que é a 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque e Sabedoria. Esses livros não são livros problemáticos ou ruins. Eles são livros da tradição judaica, escritos em grego, no período, digamos assim, em que a região foi helenizada, e principalmente aí em torno do 3º e 2º século, livros da época dos Macabeus, ou dos Asmoneus, né, como é chamado. Só que é o seguinte, esses livros são judaicos, e os próprios judeus não os reconhecem como livros canônicos. Por isso que a tradição judaica e a tradição evangélica diz, olha, os livros são interessantes, são bons, mas não estão na mesma referência dos outros livros. E já no 1º século, a maioria dos judeus, né, menciona o Antigo Testamento como nós o conhecemos. O próprio Jesus, em Lucas 24, quando ele vai falar que tinha que se cumprir tudo que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Isso é uma maneira de dizer Torá, Neviim e Ketuvim, que é as 3 partes da Bíblia hebraica. Então isso é mais ou menos um consenso. Pouca coisa surge aí. Existem outras tradições de comentário. O desenvolvimento das coisas sobre Lilith é uma coisa posterior. No Novo Testamento, aí a gente tem uma questão que chama a atenção. Por quê? Tem o Evangelho de Tomé, tem as histórias lá de Maria Madalena, tem não sei mais o quê. Qual é a questão? O Novo Testamento é elaborado, né, numa época muito próxima dos acontecimentos. Então, tudo que acontece com Jesus ali vai até o ano 30. Quando você tem já por volta da década de 40, já tem texto surgindo. E Evangelho, nos anos 50, já vai surgir o Evangelho de Marcos e os outros, Lucas, Mateus, nos anos 60 e João só mais tarde, que vai ser na década de 80. Né? E aí João escreveu Apocalipse nessa época também? Sim, depois do Evangelho, já chegando nos anos 90. E aí o que acontece nesse cenário do que a gente vai encontrar aí? Esses documentos, existem mais de 5.500 manuscritos do Novo Testamento. Alguns, inclusive, você tem um papiro que foi encontrado no Egito, e ele é o papiro Rylands, como é chamado.
e que está hoje em Manchester, na Inglaterra. Ele é do ano 130, um pedaço de João 18. É muito próximo do texto original. E como você tem muitos manuscritos, os estudiosos aí não rola a questão de religião. É uma questão técnica de crítica textual. Tá. O principal material técnico é editado por 2 especialistas de uma comissão maior, que é chamado o Novo Testamento Nestle Aland. Eberhard Nestle e Kurt Aland, publicado pela Deutsche Bibelgesellschaft, Sociedade Bíblica Alemã, numa sintonia com a Sociedade Bíblica, Sociedades Bíblicas Unidas. O que o pessoal faz? Faz um trabalho de comparação com todos os textos, trazem o que a gente chama de uma recensão, aquilo mais próximo possível do texto original, com uma série de notas dizendo, olha, esses manuscritos, assim. Todos esses materiais apócrifos são muito posteriores. É coisa que só surgiu no 2º século, no 3º século. E, por exemplo, boa parte desse material que entra na mídia popular, ele é um material produzido por gnósticos, que já é uma galera que já tem uma ideologia, já tem um próprio pensamento, e escreve aquilo que escreve já em função de um outro contexto, de uma outra época. Então não dá para... A gente tem algumas coisas que a gente podia discutir. Por exemplo, a Epístola de Clemente de Roma, que aparece no finalzinho do 1º século e começo do 2º século. Perto de Apocalipse. É perto de Apocalipse. Tá. Isso sim, isso não. Por exemplo, alguns livros na Bíblia eles foram questionados. Inclusive, tecnicamente, eles chamam de antilegômena, que eram os livros questionados. Por exemplo, o livro de Esther no Antigo Testamento é um livro muito doido, porque não fala o nome de Deus. E a história de uma órfã judia que mora no Império Assírio e casa com um rei divorciado que mandou a mulher embora e faz parte de um negócio desse. E aí o pessoal ficou meio assustado. Os rabinos ficaram de barba em pé lá com esse negócio. O livro Cântico dos Cânticos, que é um poema amoroso, inclusive, meio forte em muitos textos. O cara, isso aqui não está muito religioso, não. Tá bom, entendi. Entendeu? Mas, no correr dos anos, houve um consenso na comunidade da fé e os livros foram aceitos. No Novo Testamento também aconteceram isso, com o 2º Pedro, com Judas, algumas questões sobre isso, mas logo no início, sabe como é que a coisa se encaminhou? Que no 2º século teve um sujeito meio doido chamado Marcion, ou Marcião, e ele começou a dizer o seguinte, ó, tudo que tiver no texto do Novo Testamento aí, que for judaico, tem que tirar fora. O cara é meio antissemita, assim. E aí o pessoal falou, não, calma aí, a gente está usando, isso aqui tem origem apostólica, e isso gerou uma controvérsia onde o pessoal foi reafirmando os textos. De modo que quando você chega no 3º século, existe um consenso que vai se fechar completamente no 4º século, especialmente num encontro que aconteceu em Cartago, e a partir daí, nunca mais os 27 livros foram questionados. Agora, claro, hoje em dia, né, para dar ibope, porque o pessoal não tem conhecimento técnico, alguém diz, olha, tem um outro evangelho que, né, esse material apócrifo e pseudepigráfico, ele tem coisa dizendo que Jesus, quando era criança, fazia passarinho de barro e jogava água, ele saía voando. Tem umas coisas muito mirabolantes assim. Que... Mas é que também a vida de Jesus, ela, além de... Bom, o que está descrito na Bíblia é muito fantástico, incrível, assim, recheada de milagres e de acontecimentos divinos mesmo, mas também tem uma lacuna muito grande ali de tempo na vida de Jesus, que eu suponho que que as pessoas especulam. Com certeza, e isso faz sentido especular. Só que que acontece? Jesus aparece, né, descrito na ocasião do nascimento, é bem celebrado. Depois, quando ele tem 12 anos de idade, na verdade ele está fazendo tipo o bar mitzvah dele no Templo de Jerusalém, está lá respondendo perguntas, né, porque ele é um menino judeu da sua época. E depois no início do seu ministério. Existe um certo buraco aí dos 12 aos 30 anos. Aí o pessoal então começa a viajar. Não sei se você sabe, tem um suposto túmulo de Jesus na Índia e tem um no Japão. É mesmo? É. Eu já tinha escutado que Jesus teria ido para a Índia. Então, mas olha lá,
como é que a gente lida com uma questão como essa? Quando você lê um texto como o texto de Marcos capítulo 6, e o texto está falando, escuta, não é esse o Jesus, filho do carpinteiro, e não estamos aqui, porque quando Jesus começa a falar, a pergunta é, quem é esse cara para ele estar falando assim? Porque na época, para você, por exemplo, você só pode ser rabino depois dos 30 anos, porque você tem pelo menos uma experiência para começar a abrir a boca. Uhum. Segundo, o pessoal quer saber, peraí, de onde é o seu diploma? Quem é você? Então, se você estudava com um cara de ponta que era reconhecido pela comunidade, o cara, ele fez ITA, ele fez USP, ele fez o FRJ, ele está, né, bem encaixado. E aí Jesus, qual é o problema de Jesus? Jesus surge do nada. E quando o pessoal vai falar, esse cara, ele não é aqui dessa biboca aí que é Nazaré, esse vilarejo de nada, porque Nazaré não tem 1000 pessoas. E não estão aqui os seus irmãos, suas irmãs. Então, quando você vê essa descrição, você vê que Jesus é conhecido e que as pessoas falam sobre ele, a família dele, a história dele. Então você fala, peraí, não é bem assim que ele estava passeando em outro lugar, porque ele é descrito dessa maneira. A segunda coisa é que se Jesus foi para o Egito, como alguns pensam, ou ele foi para a Índia, era natural de encontrar nos seus ensinos alguma coisa pertinente a isso, do ponto de vista linguístico, e você não tem nada sobre isso. Nada que chegue perto da filosofia e cultura da época desses outros. De jeito, nem de Egito, nem de Grécia, nem nada disso. E quando Jesus fala, qual é a conversa dele? Conforme profetizou Isaías, a meu respeito, o que foi dito na lei. Vocês acham que eu vim destruir a lei? Jesus fala e conversa como um rabino judeu. E aí sim você pode dizer, dos grupos da época, qual é o grupo com o qual ele parece interagir de maneira mais dentro do tipo de abordagem? É dos fariseus. Porque você tem os saduceus, que são ritualistas, que aceitam só a lei de Moisés e estão no templo. Os fariseus é que ficavam estudando a Bíblia e argumentando em cima disso. E aí você tem os caras do deserto, que acham que o mundo vai acabar e estão afastados de todo mundo lá e não querem nada aqui, tipo o pessoal de Qumran, né? E a galera que era mais da pesada, que era, por exemplo, os caras que eram zelotes, né? Que era o pessoal, assim, pós-MST, né? Esses eram mais aguerridos. Eles matavam o romano. Os caras tinham até um punhal conhecido como os mais radicais, os sicários, né? Que pegavam e falavam, olha, os invasores romanos vêm aqui e a gente tem que dar um jeito. Mas mesmo assim, quando você vê Jesus sempre frustra e vai frustrar todo mundo, porque ele não se encaixa em nada. Então, por exemplo, todo mundo está esperando um Messias, e esse Messias tem que ser um libertador nacional. Jesus vai e cura o servo de um romano. Como assim? O cara mais da pesada que existia na época é o cara que se vendia para Roma para cobrar imposto das pessoas de casa. E Jesus escolhe um discípulo dali. Um desses. E escolhe um zelote. Então ele pegou um cara do PL e do PSTU e botou junto. É muito doido isso. Aí Jesus conversa com mulher, que não pode. Conversa com o samaritano, que é um herege maldito que todo mundo detesta. As crianças gostam dele e querem chegar perto dele. Jesus vai jantar na casa do fariseu. Jesus é muito da hora. É impressionante como ele conecta com todo tipo de gente. E ele chuta o pau da barraca, porque todas as expectativas. Por isso que na hora do vamos ver, os próprios discípulos pulam fora. É isso que eu acho curioso, assim. Você não consegue, eu não consigo explicar racionalmente o sucesso de Jesus. Porque ele abre mão de estar no centro religioso, ele fica nos vilarejos lá da Galileia, os discípulos dele são uns caras cheirando peixe que não se apresenta absolutamente nada, os caras na hora do vamos ver falham, ele acaba condenado pela lei romana e morre sob Pôncio Pilatos, ele bate de frente com a liderança religiosa e ainda diz, só arrumou problema. E ainda diz que a gente deve amar o inimigo e na hora de morrer diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Agora, por que esse indivíduo se torna a pessoa mais impactante e relevante da história humana?
Acho que estamos precisando achar uma explicação para isso. Que fosse, porque é muito louco, cara. Não dá. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa 7. Menos de R$8, irmão.